bem-vindos ao primeiro episódio do UAI Podcast Goiás. Me chamo Débora Evelyn, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um projeto meu antigo, que finalmente, graças a Deus, está saindo do papel. E, gente, nós vamos falar muito, ensinar muito, aprender muito, né? E, claro, com convidados maravilhosos. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer a minha amiga Giovana Campos, amiga e jornalista que está aqui presente. Giovana, obrigada. E, gente... Obrigada a você, Evelyn. Obrigada a você que está nos ouvindo também. Obrigada a Vanessa. Principalmente a Débora pelo convite, né? Foi muito importante para mim. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também gostaria de agradecer a Vanessa por estar aqui. Também ao Celso e a todo o Grupo Orion. Vanessa, bem-vinda, obrigada. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Evelyn, eu que agradeço, Giovana, o convite. Para mim é muito honroso estar aqui, principalmente, meninas, por ser o primeiro episódio. Então, isso, para mim, é um depósito de confiança muito grande da parte de vocês. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Gente, e o primeiro podcast do UAI Notícias já começa com o melhor tema de todos os tempos, que é turismo, né? Foi escolhido a dedo. Eu amo falar. Então, muito obrigado, porque eu realmente me sinto muito confortável para conversar e para discutir sobre o turismo do estado de Goiás, do nosso Brasil, né? Muito obrigada de verdade. Contem comigo sempre. Obrigada, Vanessa. Pode ter certeza que foi escolhida a dedo, tá? É uma honra de verdade ter você aqui. E nós queremos saber quem é a Vanessa Leal, o que ela fez, o que ela faz. Conta pra gente um pouquinho, Vanessa. Olha, primeiro, quem sou eu? Eu falo que é uma pergunta muito difícil, né? Porque todos nós somos múltiplos, Sim. né? Todos nós somos multitarefas. Então, não tem como dizer quem sou eu. Não posso dizer que eu sou turismóloga antes de dizer que eu sou a Vanessa esposa, que eu sou a Vanessa filha, que eu sou a Vanessa mãe. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou turismóloga de formação com muita honra, sou turismóloga de formação, tenho outras pós-graduações também, mas a minha base é o turismo e todas as pós-graduações que eu fiz, elas tiveram o foco em melhorar, em aprimorar a minha atuação dentro do meio de turismo, né? E dentro dessa minha trajetória, dessa minha carreira dentro do turismo, que já tem 20 anos de história, que eu costumo dizer, não parece, gente, porque os cremes são ótimos, mas já tem 20 anos de história, já tem 20 anos de carreira profissional, né? E eu costumo dizer que me perguntem o que eu ainda não fiz no turismo. Porque já passei por agência de viagem, já passei centro de convenções, já passei pela hotelaria, né? Assim, entrei na consultoria muitos anos atrás, que foi onde eu realmente me descobri profissionalmente, né? Que foi na consultoria, foi em atender os destinos, as pequenas empresas, né? Os negócios turísticos. E venho consolidando a minha carreira ao longo desses 20 anos, passando por diversas fases, por diversos lugares, que foram me dando realmente essa robustez profissional, essa expertise, né? E que hoje digo muito orgulhosamente que eu tenho uma boa bagagem no turismo, né? Em função desses muitos anos dedicados. Já estive na gestão pública municipal mais recentemente, né? Por isso que eu falo. Já estive na gestão, já tive Respira o turismo, privada, né, Vanessa? Eu respiro o turismo, né? Profissionalmente, é realmente o que eu faço, é o que eu me dedico e fico muito feliz também de acompanhar, né? Não só de acompanhar, mas ser uma das atoras ativas desse processo de desenvolvimento turístico do nosso estado de Goiás. Eu costumo dizer que, assim, as cidades turísticas, que eu falo as carimbadinhas, que todo mundo conhece, já trabalhei em todas, né? As cidades emergentes, acho que também, né? Já devo ter passado, se não todas, obviamente, que seria muita pretensão, mas já passei em quase todas, já deixei, né, assim, de alguma forma, a minha marca, a minha participação nessas cidades. E isso é realmente o que me movimenta, isso é o que me faz feliz profissionalmente, que é conseguir olhar e ver o quanto o turismo pode contribuir com cada território, pode contribuir com cada comunidade e pode principalmente, eu falo assim, mais do que gerar renda, né? Porque gerar renda eu falo que é uma coisa muito assim, alguém te contrata, você é empregado e tem um empregador. O turismo é mais do que esse gerador de renda no sentido empregado-empregador. O turismo, ele proporciona a oportunidade de empreender, né? A maioria dos negócios do turismo são formados por pequenos negócios.
né? E isso é muito bonito de ver como territorialmente o turismo consegue abraçar tudo, a gastronomia, a hotelaria, as agências, os eventos, né? Então, assim, são 52 atividades econômicas envolvidas diretamente no turismo. Então, isso é o que me move. Gente, é ver toda essa cadeia se movimentando. Dá até vontade de trabalhar com turismo. Nossa, já faço turismo, né? Vanessa, você arrasa, né? Não precisa nem dizer isso. Você comentou sobre esse turismo, as cidades emergentes. Como que funciona? O que seria isso? Eu estou chamando aqui de cidades emergentes, né? Mas a gente poderia chamar de cidades em desenvolvimento, né? Nós já temos algumas cidades turísticas consolidadas no estado de Goiás, né? E essas cidades turísticas, eu falo que são essas carimbadinhas, né? Uhum. Por exemplo, vamos falar de Pirenópolis. Quem não conhece, sim, às vezes não conhece de ter ido. A gente sabe que muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de estar lá. Mas quem já não ouviu falar de Pirenópolis, né? Quando fala assim, eu vou viajar aqui para dentro do estado de Goiás, né? Uhum. Pirenópolis é uma das primeiras opções. Vou para Piri. Vou para Caldas, né? Vou para Piri, vou para Caldas. Vou para Alto Paraíso, quem nunca ouviu falar de Alto Paraíso? Então, a gente tem aqui no estado de Goiás as cidades que nós denominamos tecnicamente no turismo como cidades desenvolvidas, como cidades maduras no seu contexto de desenvolvimento turístico, mas a gente tem as cidades que estão em desenvolvimento, que são cidades que têm grande potencial turístico e que eu falo que estão nesse momento dessa viradinha de chave. Sim. Porque potencial muitas têm. Eu falo isso, gente, se a gente viajar aí pelo interior do estado, você conhece coisas maravilhosas que você fica encantado, mas que ainda estão no âmbito só do potencial. E você tem, e nós técnicos do turismo, o que nós fazemos profissionalmente é justamente isso. Uhum. É ajudar as cidades a virarem essa chave do potencial para o produto turístico. Por que produto turístico? Porque quando a gente fala produto turístico, a gente fala muito de colocar na prateleira, né? Para facilitar a linguagem, como se fosse uma prateleira de produtos mesmo. Quando você vai viajar para o estado de Goiás, o que vem na sua prateleira? Vem na nossa prateleira Piri, vem Caldas Novas, vem Alto Paraíso, vem a cidade de Goiás, maravilhosa, né? A nossa precursora de todo o estado. Sim. Mas outras cidades já estão nesse movimento para poder virar essa chave. Tem um potencial gigantesco e estão nesse processo. O processo de desenvolvimento turístico, ele realmente, eu vou repetir a palavra que acho pela quinta vez, ele é um processo. Nenhum lugar transforma-se da noite para o dia numa cidade turística. Pode até atrair fluxo, sim, mas atrair fluxo não significa que aquela cidade seja turística. Assim, a gente tem inúmeras cidades dentro do estado. Às vezes, uma festa religiosa, ela carrega num pequeno espaço de dias, né? Em 5 dias de festa, teve 50 mil pessoas para uma cidade que tem 15 mil habitantes. Isso é um fluxo fenomenal, mas não significa que aquela cidade se transformou numa cidade turística por causa daqueles 5 dias, né? A cidade tem que ter infraestrutura hoteleira, tem que ter restaurante, ela tem que ter como receber bem aquele turista, né? A gente não pode dizer que só por causa de um recorte de tempo isso acontecia. A gente tem um belo exemplo disso no estado de Goiás, que é Trindade. Trindade, até alguns anos atrás, quem acompanha o desenvolvimento turístico de Trindade sabe que Trindade era um recorte em relação ao turismo, não em relação a outras coisas, né? Mas em relação ao turismo, Trindade era um recorte da festa do Divino Pai Eterno, né? 10 dias de festa do Divino Pai Eterno, 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, há alguns anos atrás, hoje já tem mais do que isso. Sim, verdade. Mas era aquilo. Você chegava na cidade, não tinha hotel, não tinha, né, assim, ou tinha pouquíssimos hotéis, pelo que eu lembro do censo hoteleiro que nós fizemos em 2009, existiam 5 unidades hoteleiras essas focadas apenas no transeunte, que é aquela pessoa, né, o caminhoneiro, alguém que estava trabalhando, teve que parar no meio da estrada para dormir. Então, a cidade não tinha um foco de desenvolvimento turístico. O que mudou completamente nos últimos 10 anos. Para quem acompanha a história de Trindade, nos últimos 10 anos, Trindade evoluiu absolutamente no seu turismo. Hoje tem hotéis excelentes na cidade,
gastronomia excelente na cidade, uma estruturação de atrativos na cidade muito bacana, né? Chegando, e a gente vê chegando novos empreendimentos, chegando novas atratividades. Tem o Arca Park, que chegou lá mais recentemente. Sim, tem fazendas que já estão explorando o seu potencial turístico. O artesanato de Santa Maria, que é uma coisa que ainda é pouco explorado no turismo, mas que é riquíssimo. Então, Trindade está nesse processo de desenvolvimento turístico, assim como outras cidades, como é o caso de Cristalina. Eu quero muito contar para vocês de Cristalina, porque eu acho que tem poucas pessoas que conhecem esse potencial gigante de não Cristalina. Visitei ainda, não fui ainda. Formosa, gente. Formosa. Nós temos o Salto de Itiquira em Formosa, que é a maior queda acessível, né? Então, assim, você chega até digamos assim, à beira da queda d'água, né, do Salto de Itiquira, e é lindíssimo e é emocionante, inclusive, porque você, né, de longe a queda é tão grande que você já começa a sentir as gotículas de água quando você está caminhando rumo à cachoeira, né? Então, Cristalina, Formosa, Trindade, a gente diz que são destinos emergentes ou destinos em desenvolvimento, porque já estão há alguns anos nesse processo de estruturação e consolidação do seu turismo, né? Então, assim, eu convido para quem ainda não deu aquele Google, para quem não deu aquele Google sobre Formosa, para quem não deu aquele Google ainda sobre Cristalina, que vocês conheçam. Cristalina, gente, eu não sei se vocês têm noção que Cristalina é uma cidade que está em cima do maior domo de cristal lemuriano do planeta. Do mundo? Planeta. Domo de cristal lemuriano. O que é o cristal lemuriano? É um tipo de cristal de rocha, é um tipo de quartzo, né? Que é aquele que comercialmente a gente vê. E tem muita gente que fala assim para mim, mas Cristalina... Eu escutei isso lá quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho em Cristalina. Mas Cristalina já foi isso o tempo da época dos cristais, né? Hoje em dia é cristal falsificado. Teve uma história assim, né? Uma época. Porque a efervescência realmente da exploração do cristal, ela diminuiu absolutamente na cidade, né? Toda cidade que tem o caráter de exploração, especialmente exploração mineral, como é o caso de Pirenópolis, né? Que era a exploração das pedras, do ouro. Ele é finito, né, gente? Ele tem início, meio e fim. Uma hora a natureza não vai suportar, uma hora a atividade vai ter que mudar. Em Cristalina não foi diferente, né? A história de Cristalina é baseada na exploração do cristal. Isso, obviamente, diminuiu muito ao longo dos anos, mas entendam que ainda, olha o tamanho do potencial da cidade. 5% do cristal que tem na cidade foi explorado até hoje. 5%? 5%. Então, vejam que, assim, que ainda é uma cidade que você pisa a energia dos cristais. Teve um empreendimento que foi estruturado lá agora recentemente. Sugiro aí que todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está nos ouvindo, dê um Google sobre o Vale dos Cristais. O Vale dos Cristais é um empreendimento que fica numa mina de exploração de cristais. Tem um lago maravilhoso, que é um lago azul. Sim, azul, já vi fotos. Que emerge. Eu quero visitar. E aquela água é a água dos cristais, tá? Porque aquela água é a água de exploração do cristal. Porque quando você vai quebrando ali, né, a rocha para poder aprofundar e pegar o cristal, a água vai subindo. Então, aquela água é água de energia pura dos cristais. Nós podemos ir amanhã? Podemos? Eu faço questão de levar vocês lá, viu, Lu? Escuta aí, ó. O Ai Notícias está indo aí te visitar, viu? Indo, em Cristalina. Gente. Muito interessante, né? Curiosidades. Não, Vanessa, aí. Bem interessante isso que você falou. E também dessa diversidade, né, do turismo. Agora, eu quero saber o seguinte. Geralmente, quando você fala de turismo, sempre vem o quê? Viagens. Lógico. Mas tem vários tipos de turismo. Quais são esses tipos de turismo que existem e quais prevalecem aqui em Goiás? Porque não é só o turismo... O ecoturismo, né? Quais são esses, para o pessoal entender mais? Gente, não é só o ecoturismo, que é o natural, né? Para você Isso. A gente visitar. Tem uma classificação, Débora, que é uma classificação oficial, que é a classificação do Ministério do Turismo das categorias de turismo, né? Que entra o turismo cultural, entra o ecoturismo, a aventura, né? O turismo de natureza. Mas o que acontece? Mercadologicamente, vão surgindo outras, vão surgindo outras vertentes do turismo, né? Mercadologicamente falando, não tecnologicamente. Uhum. Então, assim, turismo, primeiro,
assim, se eu tivesse que elencar qual é o principal tipo de turismo aqui do estado de Goiás, eu diria que é o histórico-cultural e o ecoturismo. Sem sombra de dúvida, esses dois são carro-chefe do nosso estado, porque onde a gente não tem história, a gente tem natureza. Sim, nós também temos... as principais diferenças entre esses dois tipos de turismo? O turismo histórico-cultural, ele tem a sua vocação voltada para a parte arquitetônica, né? Então, vamos dar o exemplo aqui da cidade de Goiás, Pirenópolis, Lusiânia, apesar de não estar com o seu patrimônio tão conservado. Goiânia, gente, vocês têm noção do que é o patrimônio Art Deco de Goiânia, né? O que ele representa? Isso é turismo histórico-cultural. Mas mais do que um apelo arquitetônico e visual, o turismo histórico-cultural procura conectar essas pessoas com a história daquele lugar, né? Transportar as pessoas um pouco para aquele modo de vida, né? Então, entram dentro dessa perspectiva também as festas locais, né? As festas religiosas, as festas culturais de cada lugar, né? Aqui a gente tem uma característica muito marcante de Goiânia, de grandes eventos. Então, assim, Goiânia é uma capital de entretenimento, né? Verdade. A gente tem um Vila Mix, que é um show que é referência no Brasil inteiro, né? O nosso sertanejo, gente, ele é referência no Brasil inteiro, né? Quantos artistas do sertanejo já não mudaram para Goiânia, né? Justamente para estar nesse meio, nessa efervescência do sertanejo, né? Sim, a gente tem uma cena ativa no rock também, né? O Bananada, um grande festival, assim, uma cena que está cada vez mais aquecida, né? Boa, Goiânia Noise. Exatamente. Então, assim, o histórico-cultural, ele tem essa característica de trazer não só essa visualização que eu falo, né? Que é essa arquitetura, ora art deco, ora colonial, dependendo da cidade onde você vai, né? Trazer esse apelo arquitetônico, mas mais do que isso, né? Fazer com que as pessoas mergulhem na história, com que as pessoas visitem museus. Eu costumo falar muito que às vezes as pessoas têm uma ideia de museu como algo absolutamente retrógrado e estático, Verdade. né? Verdade. E aí tá aí o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro que nos mostra que não, que tudo é movimento, que tudo é o amanhã. Exatamente, que é um museu, mas que é um museu maravilhoso, totalmente vivo, totalmente pulsante, né? E isso é possível a gente trazer também para a perspectiva do histórico-cultural, porque tem gente que acha que, não, porque a história é antiga, sim, né? Você só pode trabalhar aquilo de forma estática. E tá aí o Museu de Cora Coralina, na cidade de Goiás, que tem nos surpreendido nos últimos anos, né, com algumas pequenas inovações, alguns pequenos avanços, mas que são muito significativos, porque a cidade de Goiás é a primeira cidade do estado de Goiás, né? Então, assim, quando traz essas modernidades, traz a música tocando no fundo, traz um QR Code ali, né, para a pessoa ler, para a pessoa entender um pouco da história, a gente está falando de pequenos avanços tecnológicos que vão encostando nessa questão histórica. E em relação ao ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de natureza, gente, cidade aqui no estado de Goiás que não tem cachoeira, que não tem rio e que não tem lago, eu não sei qual que é. É verdade. Porque todas têm. Tem lago, ou tem rio, ou tem cachoeira. Ainda bem, calor, né? Nossa. A gente merece, Nós né? não temos praia, mas temos outras belezas, né? A gente merece, né? E a gente tem a nossa praia de água doce, que é o Araguaia, que é uma praia maravilhosa, região do nosso Araguaia aqui, né? Aruanã, Luiz Alves, Bandeirante, riquíssimas em turismo, né? Com ilhas maravilhosas, paradisíacas, que só nós goianos, né? O iPodcast, ele vai ultrapassar as barreiras do estado de Goiás, então eu preciso dizer, gente, que a gente tem praia. A gente tem a praia do Araguaia, que ela é linda e que ela é maravilhosa. Totalmente diferente da praia de mar, mas que é muito prazerosa de você viver, né? Eu com os meus filhos adoro ir em julho pro Araguaia, né? Eles amam o Araguaia. Mamãe, a gente vai para o Araguaia esse ano, né? Ficam esperando, ficam nessa expectativa, né? Até porque, para quem conhece, aí eu vou dar um exemplo para vocês na minha família. Eu tenho família que mora em Recife, o ano passado eles vieram no mês de julho passar o período de Araguaia com a gente. Aí você pergunta, o que uma pessoa que tem o mar na sua porta estava fazendo no Araguaia? Eles não têm mar de água doce, né, gente? O nosso rio Araguaia, ele é docinho. Você não sai com o corpo pregado de sal. Você não tem que lidar com as ondas, né? Verdade. Então, assim, você entra dentro do rio, você fica horas dentro do rio,
né? É diferente da configuração de como você aproveita o mar. Não estou dizendo que é pior, não. Só estou dizendo que são diferentes, sim, né? Sim. Então, é diferente a forma como você aproveita o mar e é diferente a forma como você aproveita o rio. Então, esse conjunto de elementos naturais que nós temos hoje no estado de Goiás nos caracterizam muito fortemente nessa questão do ecoturismo, né? Então, praia, cachoeira, Lago Serra da Mesa, gente, Niquelândia, ali, Sim. né? Abadiana, enfim... A gente tem muitas cidades com esse apelo do ecoturismo, igual eu falei para vocês, às vezes não necessariamente potenciais que já estão prontos e configurados para mercado como deveriam, mas com um potencial grandiosíssimo, né? Gigantesco mesmo. Sim. Então, hoje eu falaria que esses são, assim, os nossos carros-chefes do estado de Goiás, eu diria que é a história, cultura e o eco mesmo. E aqui, de natureza, aventura. Sim. E aqui em Goiás também é bem forte a questão da moda, né? Que nós temos o segundo polo de moda do Brasil. Nós só perdemos para o Brás. Então, assim, muitas pessoas também não sabem disso. Pessoas do Brasil todo vêm até Goiânia para fazer compras. Na 44, né? Na 44, pra quem não exatamente. tá sabendo, não mora em Goiânia e nunca foi na 44, né? Porque eu acho que todo mundo conhece. É uma região bem... Eu acho que é impossível não conhecer a 44, famosa, quem né? mora em Goiânia. É, em Goiânia, né? Mas, assim, outras pessoas, às vezes, do estado ou fora do estado não conhecem, né? E a 44, ela é uma região polo Sim. de moda, de costura, né? Enfim, realmente, na 44 a gente encontra coisas maravilhosas, com preço super acessível. Não à toa que a gente recebe milhares de caravanas todas as semanas, levando roupas para o Brasil inteiro, para fora, né? A gente sabe que Paraguai, que está aqui pertinho, eles já exportam, né? Outros lugares que estão mais próximos, a 44 já está exportando aí a moda goiana para todo lugar, o que é uma honra para nós, né? Sim. E que eu também vejo, nos últimos anos, um processo um pouco mais consciente de estruturação desse nosso potencial de moda como um produto turístico, que até então era uma coisa muito do goiano, né? Não é nem do goiano, é do goianiense, né? Então, assim, quem estava em Goiânia, quem mora em Goiânia sabe do potencial da 44, faz suas comprinhas na 44. Mas quem era de fora não ficava nem sabendo que a 44 existia, né? Então, assim, nos últimos anos, houve aquela mobilização, né? Daqueles espaços lá, aqueles pequenos shoppings que foram criados. Então, deixou de ser só a feira hippie, passou a ter aqueles shoppings, né? Ali, passou a ter hotelaria ali perto, né? Então, começou-se um processo realmente de estruturação para que a gente possa hoje colocar isso dentro do nosso roteiro. E aí, vou falar como... não sou agente de viagem, não, mas já trabalhei em agência de viagem, já fiz esse papel, né? Quando você está fazendo o papel ali de agente de viagem, você já consegue hoje colocar a 44 no roteiro desses visitantes e com tranquilidade, com essas pessoas fazendo bem as compras de maneira confortável, né? Comendo bem durante o período que estão fazendo compras ali. Então, é um processo de alguns anos, né? Defendendo Goiânia. Defendendo Goiânia, que Goiânia tem turismo na moda, entre outros também. Tem muitas caravanas que vêm. De negócios, exatamente. Eles param lá no Mega Moda, que tem um restaurante muito bom lá, que eu não lembro o nome agora, que é muito gostoso. No Mega Moda? No Mega Moda. É próximo, na verdade, não é no Mega Moda. É na frente do Mega Moda, que tem um restaurante que é muito bom, mas eu não lembro o nome. Mas eu vou lembrar. Vou lembrar. Tem que lembrar para deixar a dica para quem tá achando que agora eu vou lembrar qual que é, mas é muito bom. E aproveitando que você falou em roteiro, né, Vanessa? A gente vai falar mais para frente sobre um roteiro de uma viagem perfeita para Goiás, né, digamos assim. Mas já que a gente está falando de Goiânia, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Goiânia para além do sertanejo, ou para além do piqui, da pamonha, dos festivais de rock, dos festivais de sertanejo, a pessoa que vem para Goiânia, o que ela pode conhecer? Qual que é o roteiro perfeito que você indicaria, que você planejaria para a pessoa que está vindo pela primeira vez conhecer Goiânia? Uma coisa que eu acho que assim, é obrigatório no roteiro para quem vem para Goiânia é conhecer o patrimônio Art Deco. Né? A gente tem um patrimônio Art Deco preservadíssimo, né? Assim, nos últimos anos estão acontecendo muitas restaurações, então assim, não sei se vocês têm visitado a Praça Cívica para ver a condição que os prédios estão lá, está tudo muito bonito, está tudo muito restaurado, né? Então assim, eu acho que essa nossa história com Art Deco, ela deve ser preservada, ela precisa ser resgatada e mais bem valorizada, então assim, algo que eu colocaria obrigatoriamente no roteiro das pessoas seria realmente conhecer o patrimônio Art Deco. Não só ali na Praça Cívica, mas assim, a gente tem ali, né, o beco
do Beco da Codorna, né? Como passar em Goiânia e não tirar uma foto lá de braços abertos no Beco da Codorna, né? Que valem, eu falo assim, vale cada clique, né? Sim, verdade. Para os viajantes modernos que adoram postar, vale cada clique estar no Beco da Codorna, tirar foto com aquelas paredes lá. Então, assim, isso eu não deixaria de fora. Mas eu queria até fazer uma colocação, Giovana, em relação a essa questão de Goiânia, porque como Goiânia é uma capital, e isso é característica comum de capitais, o turismo ele é muito focado nos negócios e eventos. É normal, porque a capital ela é o hub, né? Ela é o lugar realmente que recebe e distribui para o restante do estado. É onde tem o aeroporto mais estruturado, né? É onde tem hotelaria mais estruturada. Sim. Então, isso é comum acontecer com as capitais, não é uma característica particular de Goiânia. E nós temos, porque tem gente que fala assim, Goiânia não tem turismo. É normal a gente escutar isso, porque a gente ainda vê muito na linguagem do turismo Sim. focado no lazer. Exatamente. Né? Mas o turismo de negócios e eventos em Goiânia, ele é muito forte, ele é muito pujante, né? A gente tem centro de convenções de Goiânia, ali no centro, a gente tem o centro de convenções da PUC, que recebem muitos eventos, né? Universidades que recebem muitos eventos, o turismo tecnológico, né? E aí eu falo, o turismo tecnológico, tecnicamente, ele não existe, mas ele existe numa nomenclatura mais mercadológica, que são viagens que as pessoas fazem para conhecer alguma tecnologia, algum conhecimento específico ali, né? A UFG recebe muito essa questão do turismo tecnológico, esse benchmarking de pessoas vindo ali estudar alguns projetos específicos, né, da UFG. Então, assim, o turismo de negócios e eventos em Goiânia, ele é muito pujante. Mas fala assim, Vanessa, mas Goiânia, então, é só para quem vem trabalhar, né, que é o turismo de negócios e eventos, ou para quem vem participar de um congresso, de um evento? Não, pelo contrário, eu falo, Goiânia é a capital do entretenimento. Gente, Goiânia tem opção para todos os bolsos, para todos os gostos. E, principalmente, comida boa. Os barzinhos. Comida boa. Goiânia é uma capital da gastronomia. Exatamente. Pit dog, gente. Pit dog. Pit dog é uma derivação goiana. Sim. Qual lugar do Brasil que você vai que você acha pit dog? Pit dog é algo goiano. Pit dog é algo absolutamente goiano. Em Goiânia, a gente tem um festival de pit dogs, né? Vamos combinar. Tem pit dog... Gente, em todos os lugares maravilhosos. A gente tem ali no setor universitário, ali, ó, na avenida, também. Na 10, ali, ó, lotado, na 85, pit dogs maravilhosos. Quantos pit dogs já não se transformaram hoje em dia em franquias, como é o caso da Comiqueto, né? Então, a gente está falando de uma qualidade da gastronomia muito elevada. Então, Goiânia, a gente tem muito entretenimento, Goiânia, a gente tem muita gastronomia maravilhosa e tudo isso aliado a um patrimônio Art Deco, a uma estrutura realmente de hoteleira. A nossa infraestrutura hoteleira é muito boa, né? A gente tem hotéis ali de categoria simples até categoria superior. Então, a gente consegue hoje atender os eventos com muita qualidade. Então, assim, Goiânia é uma capital muito pujante, muito pulsante, e eu diria que a questão é só a gente saber como olhar esse turismo, sabe? Então, assim, uma coisa que eu não deixaria de fora, patrimônio Art Deco. E depois a 44, né, gente? Também não podemos deixar de fora nesse roteiro perfeito de Goiânia. E para quem tem crianças, o Parque Mutirama, porque é gratuito. Tem muitas pessoas que não sabem, mas muitos pais, né, levam as crianças, depois vão fazer compra ali na região da 44, e é 0,800, Parque Mutirama. Nós temos museus também, né? Fazer compra, não deixa as crianças lá. Tem alguns Será que não tem uns monitores lá, né, Giovana, que ficam lá com as crianças? Uma brinquedoteca, é gratuito, mas tem que cuidar das crianças, pelo amor de Deus. O zoológico também, né? O zoológico. É uma opção de passeio com crianças bem bacana, que apesar de não ser gratuito, tem um preço muitíssimo acessível, né? Praticamente um preço simbólico, né? R$5. Eu acho que é R$5. É um preço simbólico, né? Então, assim, é outro passeio que vale com as crianças, né? Enfim, e aqui em Goiânia, em relação a entretenimento para crianças, gente, eu vou falar como mãe. Boa, por favor, não deixem as crianças, não me escutem a Vanessa. Não tampem os ouvidos das crianças, locais bons com que eu possa levar as crianças. Maravilhoso. Gente, tem um que inaugurou agora ali na T2, o Glow Park,
que é um monte de pula-pula, de cama elástica, assim, que a criança sai lá pingando. Só para as crianças? Os adultos não podem, não? Só para as crianças. Que as crianças saem de lá pingando. Aí, ó, a felicidade dos pais. Chega em casa, a criança toma banho e já dorme. Eu tô cansada de tanto pular, de tanto se divertir, cheio de monitores, né? Criança... Então, assim, Goiânia tem muitos empreendimentos nesse sentido, né? A gente tem restaurantes com brinquedotecas maravilhosas, sim, né? E além desses restaurantes com essas brinquedotecas, a gente tem muita coisa de atrativo mesmo para crianças, né? Fora a questão de cinema, que normalmente cidade do interior, né, não tem cinema. Algumas têm, algumas não têm, né? Tem a questão dos cinemas, né? Os parques, né? Os parques da cidade, shoppings, né? Os parques da cidade, Goiânia, que é uma cidade muito arborizada, né? Que é uma cidade que recentemente foi denominada Cidade Árvore. Sim. É uma cidade que você vai para os parques e você passa super bem com a sua criança, porque tem infraestrutura, né? São lugares que estão bonitos, são lugares que estão restaurados, né? Então, tem um parquinho ali para a criança brincar, tem um lugar para ela correr, você está em meio ao verde, né? Goiânia, que é muito calor, né? No ar fresco. Então, assim, Goiânia tem muita coisa para fazer. A gente só precisa olhar para Goiânia com os olhos devidos. O que é do turismo de negócios e eventos, a gente olha como turismo de negócios e eventos. Vamos olhar infraestrutura, vamos olhar centro de convenções. O que é lazer e entretenimento, aí a gente entra com lazer e entretenimento. E não tem como vir em Goiás e não comer pamonha, né, gente? Então, assim, a gente precisa fazer um mapa das pamonharias para o turista. É verdade, Vanessa. E sobre a questão que você falou, né, da tecnologia... Vou perguntar, Giovana. Vou perguntar. Existe algum aplicativo que auxilie, que ajude quem vem de fora? O público quer saber. Na verdade, do estado de Goiás, não temos nenhum aplicativo, né? Algum aplicativo que você baixa, por exemplo, Conheça Goiás, aí que você entra lá, Pirinópolis, Cidade de Goiás, Alto Paraíso, esse a gente ainda não tem. Uhum. Existem algumas cidades, né, que já avançaram nesse sentido e que tem o seu aplicativo próprio, né? Mas eu falo que, em relação a essa questão de aplicativos, há que se ver, inclusive, quais as cidades estão prontas para que o turista utilize esse aplicativo, porque é muito comum acontecer, às vezes, de ter um aplicativo, aí você entra no aplicativo, não tem nada de informação, eu já passei por isso como turista, né? E acontece também de você não conseguir, às vezes, nem internet direito na cidade para você conseguir carregar o aplicativo, baixar o aplicativo, carregar e utilizar, né? Então, assim, eu acho que talvez antes, Débora, da gente pensar nos aplicativos, né? Não que eles não sejam necessários, eles são e são maravilhosos como auxílio ao turista. Antes da gente pensar nos aplicativos, há que a gente pensar na estrutura tecnológica que essa cidade precisa ter, de organização de informações, que é o que eu estou te falando, né? Sim. Não adianta você ter um aplicativo se você não tem dentro daquele aplicativo reunido todas as informações que o turista precisa. E aí, quando eu falo a informação que ele precisa, não é só posto de gasolina, hospital e não sei o quê. Não, é onde ele vai comer, onde ele vai dormir, com a informação de maneira ampla, né? E não com uma informação restrita, né? Então, isso passa por uma organização territorial antes, né? Desse meio que a gente chama de trade turístico, né? Que são esses atores que fazem parte do meio turístico, que eles se organizem com essas informações para que essas informações estejam disponíveis para o público. O que é mais comum que a gente tem hoje dos destinos turísticos das cidades de Goiás, como de uma forma em geral, a gente já tem muitas cidades que têm um Instagram específico, um Instagram oficial, porque às vezes tem vários, porque tem influencers que fazem conteúdos, mas as cidades costumam ter um Instagram oficial de promoção turística daquele município, né? Inclusive, recomendo que os visitantes procurem por essa informação no Instagram, se a cidade tem ou não tem um perfil oficial, para que não sofram golpes, né? Para que não tenham nenhum tipo de problema na cidade. Porque quando você pega a informação na fonte, num site oficial da cidade, num Instagram oficial da cidade, você sabe que pode confiar naquela informação. E por que eu estou fazendo esse alerta? Lá em Pirenópolis, né, que vocês conhecem, acontece frequentemente das pessoas sofrerem golpes, com pousadas que não existem, com lugares que não existem. As pessoas fecham antes em Instagrams falsos, inclusive em Instagrams... Hoje teve uma operação. Exatamente. Teve uma operação da polícia que prendeu, acho que foram 60 pessoas, né, que foram detidas.
e que estavam fazendo operações ilegais, com fotos fakes, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá em Pirenópolis, a gente tinha um grande empreendimento que estava com um Instagram fake, com o mesmo nome do empreendimento, só que com um underline embaixo. Então, as pessoas entravam lá, compravam lá, faziam Pix, faziam a transferência, chegavam em Pirenópolis e não tinha reserva. Né? Eu acho que eu sei qual que é. Então, e aí, às vezes, aí tem muita gente que pergunta assim, Vanessa, mas o empreendimento não toma providência? Toma. Só que quanto tempo você demora para derrubar uma página do Instagram? Então, é muito mais confiável você entrar no Instagram oficial da cidade e no Instagram oficial da cidade ter listado o Instagram de todos os empreendimentos. Escutem prefeitos, né? Desenvolvam o aplicativo, coloquem no destaque do Instagram. É importante. É importante. Hoje em dia, eu, por exemplo, uso o ChatGPT. Pergunto ele qual que é o melhor roteiro de uma cidade que eu não conheço. Mas se tivesse um aplicativo, seria bem melhor. Mas vai ter isso no iNotícias também, no portal. Fazendo no site clássico. Mas o uso do ChatGPT, falando nessa questão de tecnologia, Giovana, eu acho muito legal, porque o ChatGPT, ele te monta o roteiro. Sim. Ele te traz o roteiro bonitinho. Mas como que você vai amarrar esse roteiro? Você vai ter que ligar. Isso também. Né? Você vai ter que ligar. E aí você vai ligar em qual? Você vai ligar no que está no Instagram? Será que aquele Instagram é verdadeiro? Ou que aquele Instagram é falso? Né? Então, assim, a gente precisa arrumar formas de usar essa tecnologia que a gente tem hoje disponível, né? Não só da inteligência artificial, mas pequenos pequenos passos para o homem, grandes passos para a humanidade. Como, por exemplo, a gente ter os Instagrams oficiais registrados, né, de todas as cidades, porque isso facilita a vida do turista, porque acontecem golpes mesmo. Gente, cidades que já estão estruturadas, como é o caso de Pirenópolis, como é o caso de Alto Paraíso, como é o caso de Caldas Novas, as pessoas criam perfis fakes mesmo, criam sites com estrutura que, né, o consumidor facilmente cai, porque ele fala, nossa, que bacana, que estrutura, né? E, na verdade, não é nada daquilo, né? Por trás daquilo está um golpe, né? Está um grupo de golpistas. Então, a gente tem que fazer esse alerta nesse sentido. A tecnologia ela tem que vir para auxiliar a gente fazer as viagens de maneira mais inteligentes, mais proveitosas, fechar um roteiro de maneira mais rápida, mas que a gente lembre sempre de buscar essa informação em lugares que sejam considerados como locais oficiais ou lugares de mais segurança, né? Porque a tecnologia hoje, facilmente, ela nos engana. Demais. Né? Tá aí a inteligência artificial que bota bota a Evelyn falando como se fosse a Evelyn e depois a gente descobre que aquele vídeo foi feito por uma IA. Inclusive, né? que não é ela, é uma inteligência artificial. Inclusive... É a Magalu, do Magazine Luiza. Pronto, é boa. E a gente comentou sobre o roteiro ideal para Goiânia, né? Mas e Goiás, no geral, assim? Existe um roteiro ideal ou é muito relativo de acordo com o que a pessoa gosta? Porque tem gente que gosta de ficar mais tranquilo, tem gente que gosta de ficar mais agitado. Então, assim, considerando todos os tipos de público, qual que é, na sua opinião, o roteiro perfeito para a pessoa que quer conhecer Goiás? Olha, eu diria, Giovana, que essa resposta ela está dentro do que você colocou. Eu acho que tem muito a ver, o roteiro perfeito do estado de Goiás, ele é o que é perfeito para você. Então, por exemplo, eu, Vanessa, mãe, família, quero um momento para descansar com os meus filhos. Qual o lugar que você recomenda? Caldas Novas. Caldas Novas, gente, eu tenho tudo ali dentro. Entendeu? Eu, como mãe, eu vou descansar, né? As crianças vão brincar na piscina, tem monitoria, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, eu tenho uma infraestrutura que, para mim, como família, vai me dar uma tranquilidade. Sim. Eu não vou precisar me deslocar tanto, eu não vou precisar me movimentar tanto, né? Agora, se você falar assim para mim, nossa, mas eu gosto mesmo é de natureza, eu gosto de explorar. Água gelada. Alto Paraíso, né, gente? Pirenópolis, né, amiga? Da Giovana. Cachoeira é difícil, né? Porque vai ser sempre gelada. Então, eu aprendo a gostar. Mas eu entro só até aqui. Nossa, eu prefiro uma vez ou outra eu dou um mergulho, sou meio... Então, assim, por exemplo, para quem gosta de natureza, que gosta de explorar, gente, Alto Paraíso, Pirenópolis, né? A gente tem cachoeiras maravilhosas. Eu falei agora há pouco para vocês de Formosa, né? E Formosa tem mais de 80 cachoeiras catalogadas, tem o Salto de Itiquira. Para quem tem apelo natural, a gente falou Terra Ronca. Nossa, eu amo aquele lugar. Que é um conjunto perfeito. De cavernas fantástico, né? Então, assim, não tem como você falar de ecoturismo, de turismo de natureza, sem citar Terra Ronca. E para quem é explorador, gente, Terra Ronca é um prato cheio. Então, não tem como, por exemplo, para uma pessoa que gosta de explorar, que gosta de ir para a natureza, que gosta de fazer trilha, eu falar assim, vai para Caldas Novas.
você mata o lazer daquela pessoa. Você mata o lazer daquela pessoa. Então, veja que, na verdade, a grande vantagem que a gente tem como estado de Goiás é justamente que a gente tem um cardápio maravilhoso para todos os bolsos, para todos os gostos. Eu quero um lugar para relaxar, um lugar para ficar zen, um lugar onde ninguém vai me perturbar. A gente tem também, né? A gente tem esses lugares, Alto Paraíso, a gente tem em Pirenópolis, né? A gente tem em Cristalina também, essa pegada do cristal lá, muito forte. Então, a gente citou o Salto do Corumbá também, que é meio que os dois mundos, para quem quer descansar, para quem quer fazer trilha, né? Tem pousada. E a gente tem que falar de uma coisa que está, né, que tem surgido nos últimos anos no estado de Goiás, que é... Gente, nós temos vinhos. A gente tem vinho do Cerrado. Então, como não falar, por exemplo, da Rota dos Pirineus, queijos e vinhos de Goiás, que envolve Pirenópolis, que envolve Corumbá, que envolve Cocalzinho. Então, assim, quem gosta de comer bem, quem gosta de um bom vinho, Rota dos Pirineus, queijos e vinhos de Goiás é uma rota obrigatória. E ela não é uma rota de uma cidade só, ela é uma rota de três cidades. É Pirenópolis, é Corumbá e é Cocalzinho de Goiás, com vinhos premiados. E aí você está do lado de cidades, né, que você se hospeda bem. Então, assim, para quem gosta de um bom vinho, nós temos também no estado de Goiás, né? Então, por isso que eu falo, Goiás, na verdade, é um grande cardápio de opções para todos os tipos de gosto, né? A gente só precisa deixar essa informação, como eu falei para vocês, cada vez mais disponível, mais visível, ou seja, transformar esses potenciais em produtos turísticos. Para quando falar do estado de Goiás, ninguém falar mais só da história e cultura e do ecoturismo. Sim. Não, a gente tem vinho, a gente tem entretenimento, a gente tem moda, a gente tem várias coisas além da história, da cultura e do ecoturismo, né? Então, isso é muito legal. A gente tem muita coisa boa para todo mundo. Então, venham para o estado de Goiás, conheçam nossas cidades, que tem muita coisa boa. Um leque maravilhoso, né? Vanessa, agora eu quero saber o seu lugar preferido. Da Vanessa, qual é o lugar que você fala assim, gente, o meu coração é desse lugar? Eu sei que tem. Ela gosta de uma pergunta polêmica. Né? Eu gosto. Sempre. Então, gente, isso é outra coisa que é difícil falar, porque, como eu falei, a gente tem muita coisa maravilhosa aqui no estado de Goiás, mas, assim, que tem meu coração, não tem como não dizer que é Pirenópolis, né, gente? Para quem morou em Pirenópolis, né? Para quem, na verdade, eu morei em Pirenópolis nos últimos anos, mas, na verdade, né, eu já frequento Pirenópolis, nós que somos goianos, né? Desde que eu era adolescente, já frequento Pirenópolis, né? Vi a história do crescimento do turismo de Pirenópolis acontecendo, toda essa estruturação, né? E, assim, Pirenópolis é uma cidade apaixonante, porque você acha de tudo um pouco lá naquela cidade, né, gente? Tem história, tem cultura, tem patrimônio arquitetônico, tem cachoeira, né? Tem tudo na cidade, tem tudo. Então, realmente, não tem jeito de você não apaixonar pela cidade, né? Mas vão brigar comigo que eu sou goianiense, né? Eu sou de Goiânia. E agora eu já estou de volta em Goiânia e devo dizer para vocês que, apesar de todo o meu amor por Pirenópolis, eu estou feliz de estar de volta a Goiânia, até porque eu sou bem goiana, daquelas de raiz de família, sabe? Então, estamos muito felizes de estar de volta em Goiânia, próximo daquele familhão, que todo mundo se mistura, tudo junto e misturado ali, né? Então, a gente está muito feliz de estar de volta em Goiânia, porque é uma outra perspectiva, né? Quando você está numa cidade de interior, você tem um tipo de vida, você tem uma qualidade de vida, e quando você está na capital, são outros estilos de vida, né? Então, acho que tudo isso combina também com cada momento, né, pessoal de cada um. Às vezes, quando você está ficando mais velho, você fala, não, eu quero ir para um lugar onde ninguém me perturba, onde eu fico tranquilo. Não, né? É o interior, no caso, que todo mundo sabe tudo da sua vida o tempo todo. E também que não seria esse lugar, né? Por exemplo, não seria Pirenópolis, porque Pirenópolis, apesar de ser interior, é o interior agitado em que sentido? O tempo todo, né? O tempo todo tem festa, o tempo todo tem fluxo de turista. Quando não é festa que vem de fora, né? Que eu falo, são os festivais, etc. São as festas da própria cidade. Gente, a festa do Divino em Pirenópolis, as cavalhadas, movimentam a cidade literalmente inteira, e é uma festa lindíssima, é uma festa maravilhosa, né? Então, é uma cidade, nesse sentido, é uma cidade mais agitada, né? Então, tudo... É um lugar perfeito, Pirenópolis. Segunda a quarta é mais tranquilo, quinta-feira já começa a chegar os turistas. Começa o freio. Perfeito, Pirenópolis, gente. Vou mudar para lá. Então, Vanessa, você foi secretária de turismo de Pirenópolis ali por um tempo, 3 anos.
e participou da elaboração do plano diretor, novo e, às vezes, polêmico para alguns ou não, que prevê uma expansão urbana, né, acima dos 60%, 66% para ser mais exata, né? E você participou da construção ativamente desse plano. Eu queria entender um pouquinho mais sobre quais que foram as principais prioridades para não haver aquele crescimento desordenado que prejudica não só o turista, mas também, principalmente, a população, né? Então, quando você constrói um plano diretor, você tem que ouvir a população, tem que ouvir os empreendedores, tem que tentar, de certa forma, conciliar os interesses e, principalmente, protegendo o meio ambiente, que é o mais importante, né? Pelo menos penso eu. E eu acho que grande parte das pessoas pensam dessa forma, principalmente analisando o contexto que a gente vive hoje de mudança climática, né? As pessoas cada vez mais preocupadas com isso. Então, eu queria saber como que foi para você participar desse plano diretor, se ele atendeu ali às suas perspectivas, né? O que você imaginava, apesar de você não estar na gestão hoje. E falar um pouquinho também sobre esse crescimento de Pirenópolis hoje, que às vezes a gente vê alguns moradores falando, nossa, tá igual Caldas Novas, no sentido do ritmo turístico intenso, né? Acelerado. Como que você vê isso hoje? Olha, Giovana, em relação ao plano diretor, eu acho que é super importante esclarecer que o último plano diretor de Pirenópolis, ele estava datado de mais de 10 anos, né? Quando a gente fala de um instrumento jurídico, uma ferramenta jurídica tão importante para o desenvolvimento de um território quanto o plano diretor, é um atraso em todos os sentidos, sem tamanho, a gente tem um instrumento como o plano diretor desatualizado, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria colocar é a importância, foi muito importante essa revisão ter acontecido. Para essa revisão acontecer, foi contratada uma empresa que é especializada na elaboração de planos diretores, não foi ninguém da prefeitura, não foi ninguém a secretaria que cuidou disso à época, foi a Secretaria de Meio Ambiente do município, mas não foi a própria secretaria que elaborou o documento, foi elaborado por um grupo, né, multidisciplinar de consultores que fez todo um estudo em cima, inclusive, do plano diretor anterior, né? Então, acho que isso é muito importante ser posto, porque era necessário que esse plano diretor fosse revisto. Porque o que eu costumo dizer, Giovana? O crescimento, ele vai acontecer de qualquer forma. A gente querendo, ele não querendo, dependendo do passar dos anos, da nossa localização geográfica, das características que a gente tem de determinada cidade, o crescimento ele vai acontecer de qualquer forma. Falo com o nosso aval ou sem o nosso aval. Então, eu costumo dizer que o plano diretor é esse aval. É o como a gente quer que a cidade seja desenvolvida. Então, por isso que eu falo da importância dessa revisão desse plano diretor. Então, assim, esse passo que a gestão deu, a época que eu ainda participava da gestão, foi um passo importantíssimo para o ordenamento territorial da cidade. Então, dentro desse plano diretor, foram pensadas novas zonas que a gente chama, que não eram previstas, né? As EITAs, que é zonas de especial interesse turístico e ambiental da cidade, né? Então, quando a gente fala que o plano diretor ele trouxe uma expansão urbana significativa, eu costumo dizer que isso é muito manchete, porque mais do que o percentual da expansão urbana, me preocupa para onde foi essa expansão urbana. E aí, sim, é a população que tem que participar, é a população que tem que dizer quero, não quero, aceito. Para isso existem os vereadores, que são a voz da população dentro do executivo municipal, são os vereadores que legitimamente podem levar os pleitos da população para dentro desse plano diretor, que inclusive agora, né, já foi aprovado, mas realmente foi bastante polêmico, foram muitas idas e vindas, justamente por causa desse caráter participativo, né? Ora a população concorda, ora a população não concorda, né? Mas eu coloco aqui que a reflexão não é muito em cima da expansão dessa área urbana, se a gente pensar que o instrumento anterior ele estava vencido há mais de 10 anos. Né? O que me preocupa é para onde foi essa expansão urbana. Né? O que não podia ir, por exemplo, era para cima da Serra dos Pirineus. Né? Porque a Serra dos Pirineus é uma área de preservação ambiental. Né? Então, de fato, é um lugar que preocupa. E o plano diretor, eu falo que ele não tem que ter só a preocupação
E aí eu falo isso até como secretário de turismo que fui à época, a gente não pode ter a preocupação também só ambiental. A ambiental ela é fundamental, não só pelo turismo, mas por uma questão de sobrevivência humana, né? A gente está falando aí das mudanças climáticas, mas a gente tem que ter uma preocupação também territorial no que diz respeito ao histórico-cultural. Pirenópolis é uma cidade de 296 anos, 297 anos, ou seja, é uma cidade que está caminhando rumo aos seus 300 anos, tem um núcleo histórico tombado como patrimônio pelo IPHAN. Então, inclusive, eram discussões que a gente fazia em âmbito de Conselho Municipal de Turismo, que era o fechamento de determinadas ruas do perímetro do centro histórico. Por quê? Por causa do fluxo, por causa do impacto, por causa do volume de pessoas que circulam naquele lugar. Então, assim, eu não sou a favor de você bloquear 100% o centro histórico, porque eu falo, isso, ao contrário, traz um esvaziamento. Então, assim, o que parece, às vezes, preservação pode trazer algo prejudicial, que é o esvaziamento, né? E o Centro Histórico de Pirenópolis é maravilhoso, ele tem que ser visto por todo mundo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa pensar qual é o controle que vai ser feito naquele espaço, né? E quando a gente fala em controles, a gente tem resistências da população. Por quê? Aquela história, morei aqui a vida inteira, eu sempre pude entrar aqui de carro e agora eu não posso, aqui agora só pode a pé. Nós fizemos quando nós fizemos uma primeira operação de bloqueio do perímetro do centro histórico por 24 horas, no primeiro Réveillon que eu trabalhei como secretário de turismo, foi algo absolutamente polêmico, né? As pessoas brigaram nas redes sociais, dizendo que a gente fechou, mas foram medidas protetivas em relação ao que a gente chama de presépio ali, né? Que é esse núcleo do centro histórico. Então, eu acho que a grande questão, Giovana, em relação a essa questão do plano diretor, é que a população realmente se aproprie do que foi aprovado no plano diretor. Ele foi aprovado, eu já não estava mais na gestão, mas é que a população se aproprie. Agora, é um fato, existe um novo plano diretor. Qual é o conteúdo desse plano diretor? O que me agrada e o que não me agrada nesse conteúdo do plano diretor, né? Porque existem medidas para tudo isso, né? E o desenvolvimento da cidade, igual eu falei, o crescimento ele vai acontecer. Então, se a gente não tiver instrumentos jurídicos que resguardam aquele território, eu falo assim, é a mesma coisa de não ter. Você tem um plano diretor defasado de 10 anos, e a gente sabe o quanto o Pirenópolis evoluiu em 10 anos, é a mesma coisa que você não ter, né? Um plano diretor. Então, assim, era necessária essa revisão do plano diretor acontecer, né? Agora, partes, recortes desse plano diretor, eu concordo que isso vai para essa área, eu não concordo, né? Teve uma questão ali de áreas que eram ocupadas, né? Que o pessoal chamava de áreas irregulares, que foram colocadas como áreas regulares, então regulamentou para aquelas pessoas, foi um benefício, porque elas passaram a ter escritura do lugar. Então, tudo isso, entendam que, assim, né, quando a gente fala de um território, sempre vai dar polêmica, né? Nunca é algo tão simples. Então, a minha sugestão é que a comunidade de Pirenópolis, que os empresários de Pirenópolis se apropriem do plano diretor, né? Porque, afinal de contas, a cidade é feita para a própria cidade. Apesar de receber turistas, ela é feita para os próprios moradores. Então, ninguém melhor do que os próprios moradores para se apropriarem desse documento e exigirem os seus direitos e colocarem o que não estão insatisfeitos. E o papel da política é esse, é ouvir a população, é acatar, é pensar, é mediar e é arrumar caminhos. Arrumar caminhos que fiquem bons para todos, porque não vai poder ser bom só para um, não vai poder ser bom só para outros, né? É achar realmente e colocar tudo isso na balança é um exercício realmente que normalmente dá polêmica, né? É difícil encontrar um lugar que faça revisão de plano diretor que não seja polêmico, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, o Alto Paraíso está passando por uma revisão do plano diretor, está super polêmico também, né? E lembrando que, devido à importância desse instrumento, as pessoas precisam se apropriar. Elas precisam mesmo participar, ir na audiência pública, falar gostei, não gostei. Sem isso, a gente não tem uma cidade para a própria cidade. A gente tem uma cidade para gosto de alguns, né? É verdade. Porque geralmente as pessoas gostam mais de reclamar, mas não vão atrás dos seus direitos. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Cabe ao poder público entregar, né? Mas cabe à população também fiscalizar e cobrar do poder público, porque não é só ali na hora da eleição, né? Igual você falou, participar de audiência pública, responder, olha, o que você pretende,
fazer aqui, o que você espera desse plano diretor, né? Atendendo a área de interesse de cada um, mas, claro, sempre com cuidado e respeitando o meio ambiente, a população local. Você citou Alto Paraíso, né? Muita gente vem de fora, assim, do país para conhecer Alto Paraíso. Mas a gente tem que pensar na população. Como que está a população, né? Não cabe agradar só o turista também, né? Tem que agradar aquelas populações originárias, tradicionais ali daquele território. A gente citou São Jorge, respeitar, né, um patrimônio tombado. Citamos agora que foi feita a substituição, colocaram pavimentação em blocos. Sim. E demorou um tempo por conta dessa tradição, né? Eu falei do meio ambiente, mas tem a tradição cultural que é muito forte também. A gente tem que ouvir os povos originários, os povos tradicionais de determinada localidade ali. E eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que é tradição, que, não, por exemplo, no caso de Pirenópolis, não conseguiram modificar, né? E vocês sabem que Pirenópolis tem a Festa do Divino e dentro da Festa do Divino tem as cavalhadas, né? Nas cavalhadas existe uma figura, o personagem, que é o personagem do mascarado. Sim. Ou seja, a ideia é que realmente o mascarado ele não seja conhecido de ninguém, né? Então, o mascarado ele é um personagem misterioso, porque eles saem nas ruas, né? Isso é histórico em Pirenópolis, né? Fazem faixas com suas preferências políticas, né? Sim. Enfim, tem várias coisas ali. E tentaram, algum tempo atrás, numerar nas costas, né? Esses mascarados, como uma forma protetiva. Porque imagina uma cidade tomada por pessoas anônimas durante ali os dias da festa. Cavalhadas mesmo são 3 dias, né? De 3 a 4 dias. Mas a festa, como um tempo, ela é mais longa, né? Então, assim, imagina ali naqueles últimos dias a cidade tomada por pessoas anônimas e o turista chega no meio daquela confusão, né? É cavalo, papapá, é pessoa com aquela máscara de chifres gigantes, é pessoa com máscara do pânico, né? Então, assim, aquilo ali para o turista pode ser assustador se ele não for explicado como respeitar aquele contexto, né? Nós fizemos, à época, uma campanha orientativa para o turista. Você está vindo para a nossa cidade, saiba que aqui a gente está em festa, a cidade está com as bandeirinhas, a cor vermelha. Tem que explicar, porque aí, ao invés de você criar essa conexão, você pode causar uma repulsa, o turista vai ficar com medo. A pessoa nem fala a língua local, ela não está sabendo o que está acontecendo ali, imagina, acontece. Então, assim, tentaram numerar os mascarados e não conseguiram, não foi para frente, por uma força da cultura, por uma força da tradição. Mas não, a gente não pode ser identificado, né? Às vezes, nem dentro de casa, o pai não sabe que é o filho que está com aquela roupa de mascarado. Ele esconde a roupa do mascarado, né? Para que ele não seja reconhecido, para fazer brincadeiras com todo mundo na rua, é comum. Para pedir dinheiro, os mascarados pedem dinheiro, né? Me dá R$1, me dá R$10, né? Tem isso, e essa é uma brincadeira, e que é uma brincadeira cultural muito gostosa da cidade, né? Mas para o turista pode causar estranheza. Então, tem que ter um processo, né, de informação para esse turista, para que ele se conecte, porque a festa é deslumbrantemente linda. Né? Eu costumo dizer, a festa ela é um atrativo. Apesar de ser uma festa para a cidade, uma festa da cidade feita para a cidade, ela é um atrativo fenomenal para os turistas. Quem assiste lá, né, o dia da cavalhada mesmo, a luta entre mouros e cristãos, né, todo mundo, né, com aquela indumentária, gente, é lindíssimo, é emocionante, eu arrepio aqui de falar. É muito lindo. Mas o turista tem que saber, porque senão ele chega na cidade, nós vamos divulgar mais. Tá alguém chegando no portal da cidade com a máscara do pânico, assim, né? O cara pensa, pronto, gente. Pronto, vou voltar com a minha família aqui, porque eu acho que esse lugar não é muito seguro, né? É verdade. Agora, Vanessa, como nós já conversamos aqui, né, sobre o leque, né, do turismo, eu quero que você explique o que é o trade turístico. Então, o trade turístico, ele, na verdade, ele é um grupo. Ele é um colegiado de entidades, lideranças, de pessoas que fazem o turismo acontecer. Então, empresas do setor de eventos, empresas do setor de gastronomia, empresas do setor de hotelaria, espaços de eventos, tudo isso faz parte do que nós chamamos de trade turístico. Trade, no âmbito da palavra mesmo, da etimologia da palavra, trade é indústria, né? Então, o trade turístico ele vem para retratar isso, a indústria do turismo. E quem move essa indústria?
é esse colegiado de empresas, de pessoas e de lideranças. Então, é comum realmente essa expressão, né, de trade turístico para nominar esse colegiado de pessoas, de empresas, de lideranças, entidades do terceiro setor, né? Tudo isso faz parte do que nós chamamos hoje de trade turístico, tá? Ótimo. Perfeito. Vamos finalizar o bloco, então, dar um intervalo. Quer finalizar já? Uai, eu tinha uma dúvida sobre o trade ainda. Então, assim, por favor. Não, Ah, tá. é porque você olhou pra mim. Não, é Corta na edição depois? Corta. Não, porque eu tinha dúvida sobre esse trade. Como que faz para eles chegarem à conclusão dos valores de pacotes, por exemplo? Existe, no caso, eles se juntam, tem uma reunião para chegar a uma conclusão, tipo, a viagem vai ser isso. Para Goiás, para Pirenópolis, para Caldas Novas, existe essa conversa entre as balizamento empresas? de mercado. Exatamente. Né? Não existe. Não existe. O que existe são acordos comerciais específicos para cada empreendimento, para cada localidade e para cada parceiro que eu falo que você trabalha. Então, hoje não tem, por exemplo, eu falo assim, uma tabela de preços. Né? Existem acordos comerciais, porque, por exemplo, para você formar um pacote turístico, normalmente, a pessoa pode fazer o pacote turístico dela lá no chat GPT, mas ela pode contratar uma agência também, né? Assim, fazer o roteiro dela ali. E ali naquele roteiro, sai lá, por exemplo, vou para a Cachoeira do Rosário, lá em Pirenópolis. Nossa, é bom, né? Minha cachoeira preferida, inclusive. Tem uma comida boa demais também lá. Lá é Na verdade, demais, tinha, não tem mais a comida. O restaurante. O restaurante não tem Fechou? mais. Fechou. Na pandemia, não voltou mais. Porém, não deixa de ser minha cachoeira preferida. Mas que tem algumas coisinhas lá de Pirenópolis também que você acha para comer, que eu tô falando. Então, por exemplo, eu vou na Cachoeira do Rosário, eu vou no restaurante tal, que está aqui super indicado no Google, como 5 estrelas, não sei o que, tal, e lá. Vou nesse aqui. A agência de viagem, ela entra em contato, um contato prévio, né? Quando alguém fechou um pacote. Ela tem um contato prévio com todos esses empreendimentos e o papel da agência de viagem é administrar a sua viagem. Então, existe um acordo comercial da agência com aquele restaurante, da agência com aquela cachoeira, da agência com aquele hotel, que é o hotel. Então, quando você procura uma agência de viagem, eu te indico esses e esses hotéis. Esses são os hotéis parceiros daquela agência de viagem, que tem um bom acordo comercial. E até por esse motivo que não tem como se tabelar. Porque, às vezes, uma agência tem acordo ali com aquele grupo de hotéis. Maior ali. Aí, essa outra agência já tem um desconto com outro grupo de hotéis, né? Às vezes, uma determinada agência de viagem tem foco, por exemplo, em turismo de aventura, natureza e trilhas. Outra agência de viagem tem foco no cicloturismo, que isso está muito comum. Agências especializadas, né, em ciclismo, em cicloturismo, né? Às vezes a agência tem aquele foco, então eles já sabem os hotéis que têm aquele foco, que sabem receber os ciclistas, que sabem receber os caminhantes de uma trilha de longo curso, né? Então, o que acontece, e isso acontece, essa movimentação do que a gente chama de precificação de um pacote, mas acontece isso de forma individual. Isso não acontece de forma coletiva, no sentido de um tabelamento de preços, né? Sim. Nada nesse sentido. Tá? Ótimo. Era a minha curiosidade sobre... Finalizou, então? Estamos finalizando, Eu também tinha outra dúvida. A gente se deixar aqui, Vanessa. Para o quarto bloco. Nós estamos para o quarto bloco agora, porque eu tenho tanta pergunta aqui para fazer para a Vanessa, mas, enfim, né? Pode... Vamos lá, então. Vamos falar sobre... Eu posso fazer só uma pergunta sobre... Antes de finalizar, claro. Porque eu sei que não vai entrar só para um corte, porque o pessoal perguntou sobre hotéis que aceitam pets. Legal. Que o pessoal... Hoje, a procura está maior, né? Então, assim, aqui em Goiânia, existem hotéis, a procura é grande. Você sabe dizer sobre esses locais? Tem indicação? Cada vez mais a procura aumenta em relação... No turismo, a gente usa uma nomenclatura que a gente chama de pet friendly. Sim. Que é amigo do pet, né? Isso. Então, os empreendimentos que são pet friendly, normalmente, eles colocam isso como uma bandeira mesmo.
né? Então, por exemplo, se você fizer contato, por exemplo, um site que você fizer, normalmente ele vem listando lá, pet friendly, pet friendly, pet friendly, tanto para atrativos quanto para hotéis. Goiânia já tem hotéis pet friendly, Piranópolis tem os lugares pet friendly, hotéis, algumas cachoeiras aceitam, outras não aceitam, né? Alguns restaurantes também, outros não. Alto Paraíso também tem lugares pet friendly. Caldas Novas também tem lugares pet friendly, justamente porque a procura do mercado tem sido cada vez maior, né? Sim. Então, normalmente, essa informação é a informação que você encontra disponível quando você procura lugares pet friendly em Trindade, lugares pet friendly na cidade de Goiás, lugares pet friendly em Caldas Novas. Aí te vem normalmente essa lista. Na hora que você dá um Google, te vem a lista de empreendimentos que é pet friendly. Os oficiais, né? Inclusive, tem uma coisa muito legal acontecendo mercadologicamente falando. Já existem hotéis no Brasil com essa característica que eu falo que são... E não sou eu que falo, tá? Essa nomenclatura existe mesmo. Eles não são pet friendly, eles são human friendly. O que significa isso? É um lugar que foi feito para os pets. A pessoa detesta E o humano é bem-vindo. Entendeu? Então, assim, tem lugares que já estão tão especializados no pet, em atender o pet. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um hotel em São Paulo, no interior de São Paulo, a Vilaie, que é human friendly. É um hotel especializado em pets. Tem, gente, boia para o seu pet. Gente. Tem óculos escuro para o seu pet. Tem tudo para o seu pet. Então, assim, a estrutura deles de serviço é pensada para o bem-estar do pet. Os humanos. E os humanos é que são bem-vindos. Ótimo. Entendeu? Então, assim, a gente já tem uma evolução de mercado nesse sentido. Mais do que pet friendly, existem hoje lugares que vão começar, de fato, e vai continuar existindo lugar pet friendly, né? Tipo assim, aqui eu recebo, aqui eu aceito, mas está começando a existir uma outra vertente de mercado que são os human friendly, né? Que são lugares especializados realmente em pet. E para os amantes de pet, que, né, sempre tem aquela dificuldade, eu preciso viajar, mas eu não tenho com quem deixar meu cachorro, eu não tenho não sei o quê, nananã, que vão poder levar os pets para esse lugar, né? E a gente pensa muito no pet como se fosse só o cachorro, né? E, na verdade, gente, na hotelaria, e aí um dia vocês vão fazer um bate-papo com a galera da hotelaria para elas contarem coisas curiosas que acontecem nos hotéis para vocês, né? Porque, assim, chega todo tipo de pet. Chega tartaruga como pet. Chega outros tipos de animais. Sério? Pet, Eu ficaria de Chega tatu como pet, capivara como pet, entendeu? Então, assim, chegam umas coisas bem, digamos assim, bem diferentes, que não seja só o cachorrinho, porque às vezes a gente fala pet, o gato, a gente sabe que quem tem gato não gosta de sair de casa mesmo, né? Então, assim, eu tenho 4. Quando quem tem gato quer sair de casa, normalmente arruma alguém para cuidar do gato em casa, né? Mas tem algumas pessoas ainda que, né, que transitam com gato, mas é minoria, né? O foco, quando a gente pensa em pet, a gente está pensando muito mais no cachorro, mas por incrível que pareça, gente, não aparecem só cachorros. Aparecem outros tipos de pet também. Adorei. Ai, ótimo, Vanessa. Agora vamos para o bloco 4 para finalizar. Essa era no bloco 4. Essa era do bloco 4, né? Eu pulei, né? Eu sou acelerada. Acelerada, mas calminha. Vanessa, sim, vou fazer uma pergunta que pode parecer meio clichê para os goianos, né? Mas para quem vem de fora, qual a comida típica que não pode faltar quando a pessoa visita Goiás? Você fala assim, gente... Vou nem pensar. Pamonha. E aí a gente entra na briga com Minas, né? A gente entra na briga com Minas, porque Minas fala que a pamonha é deles, Goiás fala que é pão de queijo, né? Mesma coisa do pão de queijo, mesma coisa do pequi. Vocês sabem que existe essa briga? Uai! Aqui, ó, uai é nosso ou é de Minas? Olha lá o piquezinho no pingo do i. Não, e o uai? O uai é goiano ou é mineiro? É goiano. Fica aí a polêmica. É goiano e pronto, acabou. Mais uma polêmica. Fica aí mais goiano. uma polêmica. Mas assim, eu acho que quando vem a Goiás, não tem como não experimentar pamonha, eu diria, em primeiro lugar, né? É um prato típico, eu acho que praticamente em todo o estado. Mas eu também diria que não...
não tem como você vir em Goiás e não experimentar o tal do pit dog, né? O X salada. Porque isso em outros lugares tem outra configuração, né? Sim. Nos outros lugares são hamburguerias. É ruim. Né? Nossa, é ruim. Aqui não. Aquele Não. artesanal. Não, amiga, eu fui no Paraná. Você gosta do X tudo. Aí eu fui pedir um X. Salsicha. Lá estava escrito X salada. Purê. Só que não tinha nada a ver. Eu falei, gente, o que é isso? Tem ruim? Sim, ruim que eu tô falando, porque eu já estou acostumada com o X tudão, com o nosso, entendeu? Mas assim, eu fiquei surpreendida. Eu falei, oi? Falei, moço, eu acho que não pedi tá errado. Mas eu acho que assim, cada lugar... E aí, se a gente for olhar, cada lugar, né? E aqui a gente falou de várias cidades turísticas, tem as suas características específicas que eu acho que vale a pena o turista tentar explorar quando ele estiver naquela localidade, né? A gente tem muitos exemplos. Na cidade de Goiás, eu digo que é obrigatório para quem vai na cidade de Goiás, gente, comer um pastelinho. Não tem como. Pastelinho, gente, explicando para quem nos assiste, para quem nos ouve, o pastelinho é como se fosse uma empadinha aberta, assim, que tem o doce de leite no meio. Que veio, né? É uma tropicalização, uma customização, né, do pastelinho de Belém, de Portugal, né, pela nossa colonização portuguesa. Mas que o nosso pastelinho, gente, de Goiás é muito mais gostoso que o pastelinho de Belém de Portugal. Desculpa, portugueses, nem mas compara. ele é muito melhor. Mais uma polêmica. Então, assim, eu acho que assim, cada lugar tem algo assim que é realmente característica daquela cidade, que você não pode deixar de provar, que tem a característica, que tem a ver com as tradições, né? O pastelinho lá na cidade de Goiás é muito comum. Todas as festas tem pastelinho, né? Sim. Então, assim, todo lugar que você vai tem o pastelinho, né? A gente tem aqui como patrimônio, né, imaterial o empadão goiano, né? E o empadão goiano, tem gente que acha que o empadão goiano é só da cidade de Goiás, né? Pirenópolis tem um empadão maravilhoso. E que é diferente, culinariamente falando, da cidade de Goiás. Tem características diferentes, né? E é absolutamente tradicional. Tem muita gente que não sabe, mas em Pirenópolis as pessoas fazem formas, travessas de empadão na época do Natal. Dia 24, sério? Dia do Natal, as famílias se reúnem para fazer empadão, para assar empadão no dia 24 para a ceia de Natal. Lá, inclusive, é comum você presentear, você vai passar a ceia em alguma casa, você levar o empadão. Eu vou dar um empadão. Você fala, eu vou levar um empadão. Qual que é a minha parte da ceia? Eu vou levar um empadão. Então seria o pastelinho de Belém de Goiás e o pit dog de Goiânia e o empadão em Pirenópolis. Mas tem mais coisas. A não gente pode deixar se a gente entrar aí... Gente, o arroz com piqui, como que faz? Não tem jeito, né? Falar o arroz de comida com piqui. aqui, vamos o resto do dia. Vamos o resto. Mas não vamos falar só das coisas tradicionais. Aqui a gente está falando muito das coisas que são raiz, né? Sim. Eu queria relembrar novamente de coisas que a gente tem da gastronomia maravilhosas no estado de Goiás, que não são tão tradicionais assim, né? Que vão virar tradição daqui a uns tempos, como, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco dos vinhos. Goiás, gente, o terroir do Cerrado, né, que é o que a gente chama aí, desses vinhos que estão sendo produzidos no Cerrado aqui, já estão os nossos vinhos com qualidade maravilhosas. Alguns premiados, inclusive, internacionalmente. A gente tem premiados nacionais e a gente tem premiados internacionais. Cachaça. Tem gente que acha que cachaça é só Minas. A gente tem cachaças premiadas no estado de Goiás. Vou falar uma para vocês, cachaça Cálida, de Cristalina. Cachaça premiadíssima. Sugiro vocês, inclusive, procurarem o Instagram da Cachaçaria Cálida. Com qualidade, gente, que é coisa que você pode presentear a pessoa melhor do que um whisky, entendeu? Compra uma E eles têm embalagem de presentes maravilhosas, né? Então, assim, é um outro patamar de cachaça, não é? Eu falo assim, tem a cachaçinha branca também. É a prêmio. Tem a cachaçinha branca também, que a gente fala que é aquela da dosinha, mas tem cachaças que, assim, estão no patamar, envelhecidas em tonéis de carvalho, sabe? Coisas requintadíssimas que a gente tem, que são relativamente mais novas, né, na nossa gastronomia. Se a gente pensar num contexto desse como comparado com a pamonha, são coisas novas, mas que são coisas realmente de extrema qualidade que a gente tem aqui na nossa gastronomia. Vou dar um outro exemplo para vocês. Poucas pessoas sabem que a melhor fondue de queijo do Brasil está em Pirenópolis. Tem gente que acha fondue é coisa do Rio Grande do Sul. Eu não sabia. Também não sabia, não. Fondue é coisa do Rio Grande do Sul.
A fondue de queijo premiada nacionalmente está em Piranópolis, na Ursus House. Chefe Clara Gevler, beijo Ela pra ganhou. você, meu bem. Ela ganhou um prêmio, né? Ela ganhou um prêmio nacional Eu da vi. Embaixada da Suíça. Eu vi. Foi considerado o melhor fondue de queijo do Brasil. E ela foi representando o Brasil na Suíça e colocou a fondue brasileira entre os 10 premiados. Não foi a ganhadora, mas colocou o nosso Brasilzão entre os 10 colocados nas melhores fondues de queijo. Na Suíça, gente. Olha o tamanho da responsabilidade. Ela arrasou, né? literalmente. Arrasou. Parabéns, Clara. E até agora a gente só falou de coisa boa, né? Comida, lugares turísticos, cachoeira, cachaça. Mas falando de coisa ruim agora, para quebrar um pouco o clima. E o lugar, assim, que você não recomenda, que você foi e não teve uma experiência bacana, qual lugar que o turista não deveria conhecer? O seu ponto de vista mesmo, baseado na sua experiência. Não deveria conhecer? Nossa, eu acho que isso é difícil, assim. O que eu não recomendaria? Mas, assim, eu não tenho como falar, assim, de alguma experiência específica que eu tenha vivido, até porque, confesso para vocês que eu sempre fui muito feliz nas viagens que eu fiz, mesmo em lugares que são considerados lugares com menos infraestrutura. Às vezes você tem a ausência da infraestrutura compensada pela acolhida das pessoas, às vezes eu já fui trabalhar em cidades do interior, assim, que os hotéis eram muito simples, né? A estrutura era muito simples. Teve um que eu tive exemplo que eu gripei quando eu estava no trabalho. Gente, no outro dia de manhã, no café da manhã, tinha um chá feito só para mim. Que a dona da pousadinha, que era uma pousadinha bem pequena, ela fez o chá e falou assim, nossa, minha filha, eu vi que ontem você estava muito gripada. Então, assim, tem coisas que são compensadas nessa acolhida e nessa receptividade do turista que são compensadas em relação a uma infraestrutura. Porque também não adianta você ter uma grande infraestrutura e não ter essa acolhida, essa receptividade, né? Eu recomendaria que as pessoas, quando vão viajar, elas observassem em relação à segurança do lugar que elas vão estar. Porque, assim, não aqui no estado de Goiás, mas eu já tive experiências ruins de lugares que eu fui e me senti insegura, né? Por questão de criminalidade mesmo que eu tô falando. Né? Então, assim, principalmente nós que somos mulheres, né? Que às vezes viajam sozinhas, a gente tem que observar qual é a característica daquele lugar, o que aquele lugar tem para oferecer, sempre se certificar nas informações, né? E quando puder, obviamente, né? Que não é sempre que a gente tem essa condição, mas às vezes se você conseguir, contratar um serviço profissional que te assessore. Então, quando você contrata, por exemplo, um pacote com agência de viagem, você tem assessoria de seguro de viagem, né? Se tiver um problema no seu carro, você consegue, né? Ter um suporte. Então, eu acho que o que eu recomendaria, Giovana, assim, eu não posso nem falar de experiências ruins minhas no estado de Goiás, mas o que eu recomendaria é que as pessoas olhassem essa questão da segurança e das regras de cada lugar, porque eu também já tive em viagens, e essa especificamente foi viagem internacional, de ver pessoas infringindo regras em lugares que são perigosos, lugares de altitude, que você, né? E aí, se você está num grupo, você fica aflito, porque você fala, pronto, a pessoa vai morrer agora, vai estragar a viagem de todo mundo, né? Porque Então, assim, essa questão eu sugiro muito que olhe a segurança em todos os sentidos. Segurança da criminalidade, segurança dos espaços que vão ser visitados, né? A segurança sanitária, eu acho que está muito em voga, né? Nós falamos dessa questão de... a gente tá nas vésperas... Há 5 anos atrás, a gente está na véspera da declaração da pandemia, né? Nossa, misericórdia. Então, assim, há 5 anos atrás, a gente entrou num universo totalmente novo chamado pandemia. E que a segurança sanitária, desde então, e não parou mesmo depois dessa passagem pela pandemia, não parou, a segurança sanitária ainda está muito em voga, né? Sim. Então, assim, a gente tem que observar, sim, os lugares que a gente come, como as coisas são feitas, né? Então, assim, eu sugeriria que as pessoas viajem cada vez com mais segurança, em todos os sentidos, né? Que elas estejam disponíveis para checar esse item, porque normalmente não é uma coisa que as pessoas se importam muito, não, né? É verdade. Vanessa, agora... Ninguém quer viajar para passar transtorno, né? Não mesmo. Agora, para finalizar, que nosso tempo já se esgotou, nós gostaríamos que você indicasse algum livro, algum documentário, no qual as pessoas possam, né, se aprofundar mais no turismo goiano. Você tem algum para indicar? Olha, uma publicação específica do turismo goiano, eu realmente... Uma única, que tenha tudo, falando de tudo isso que a gente conversou aqui, uma única publicação.
hoje eu não conseguiria te recomendar, mas assim, Um filme, para quem, um livro, para quem uma quiser, música, para quem quiser, às vezes uma música, né? Talvez, mas para quem quiser de repente se aprofundar um pouco mais na história de Goiás, não sei, tem um livro que chama História, se eu não me engano, História de Goiás ou Histórias de Goiás, que é um livro do Colemar Natal e Silva, que é assim, é a base da história do estado de Goiás, né? Então, assim, para quem quer aprofundar nessa questão histórica especificamente, né? E não na questão do turismo em si, porque o histórico é apenas uma parte ali dentro do turismo, né? Eu recomendaria esse livro, né? Agora, música, vou pensar. Você me fez lembrar de uma outra coisa, Giovana. Existe uma vertente nova agora que está surgindo, que a gente chama de turismo literário. O que é esse turismo literário? São livros que você lê e que te despertam o desejo para você conhecer determinado lugar. Então, por exemplo, você lê um livro que a história se passa no Rio de Janeiro, que a mulher é do Rio de Janeiro, e que na postagem que eu fiz esses dias atrás no meu perfil, eu até falei, e aí, qual foi o livro que te fez arrumar as malas, né? Porque tem muitos livros agora que estão nessa vibe mesmo de despertar a curiosidade das pessoas de conhecer aquele lugar. Assim como acontece às vezes em filmes e em novelas, das pessoas despertarem a curiosidade para conhecerem aquele lugar, né? Eu vou citar um exemplo aqui, quando a gente teve aquela paraense no BBB, tanto que despertou a curiosidade das pessoas sobre o Pará, né? Sobre Belém do Pará, sobre o Pará como um todo, que tem uma cultura riquíssima, né? Então existem, né? Tem os programas de televisão, os livros, né? As músicas, elas têm essa capacidade de inspirar as pessoas a estarem em determinado lugar. Esses dias eu vi que numa novela da Globo falou de Cristalina, aí o rapaz falou assim, você não vai saber de onde eu sou, você não vai conhecer onde eu sou. A mulher pergunta, eu esqueci o nome da novela, gente. Aí a menina perguntou assim, de onde você é? Ele falou assim, eu sou de Cristalina, Goiás. Aí ela falou assim, é muito longe então, né? Aí ele falou, não é tão longe assim, né? Porque Cristalina é do lado de Brasília, né, gente? Sim. A 1 hora de Brasília, 1h30 de Brasília. Então é muito pertinho, né? Então assim, tá do lado de uma grande capital como Brasília. E as pessoas ainda têm esse pensamento do distante, do longe, né? Então os livros, os filmes e as músicas, eles têm essa capacidade de aproximar as pessoas e despertar o interesse. Mas confesso para vocês que um específico de turismo, vou ficar devendo, assim, eu não indicaria nenhuma. Existem várias publicações, mas que são publicações específicas, né? Então, por exemplo, a gente tem publicações maravilhosas sobre a cidade de Goiás, livros, inclusive, infantis. Tem um do Cabeça Oca, que eu não sei o nome, mas acho que é a História de Goiás, que chama também, que é maravilhoso. Livrinhos infantis, que eu acho que a gente tem que incentivar nossas crianças a mergulhar um pouco mais nesse universo, né? Tem um de Pirenópolis, específico infantil também, que é maravilhoso, que é da autora Iris. Então, assim, de cada cidade existem publicações específicas, né? Que retratam essa questão do turismo. Mas um único, de repente, que traga tudo, eu acho que nós podemos... nós podemos escrever. Nós podemos escrever. Bons. E eu acho que é isso. A gente falou sobre muita coisa, né? Se deixasse, ficava aqui o dia todo falando. São muitas belezas, muitas comidas gostosas. Então, foi um papo muito produtivo. Espero que para quem ouviu também, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, Vanessa. Seja sempre bem-vinda. Espero que você volte em outras oportunidades. A gente tem aqui comidas típicas para a gente aproveitar. Eu espero. Obrigado, minha amiga Evelyn, pelo convite mais uma vez. E agradecer mesmo a oportunidade a todos. Foi muito bom, muito bacana e muito... Como que a gente pode dizer? Enriquecedor, assim, culturalmente, né? Em questão a conhecimento também, foi bem bacana. Obrigada, Giovana. Minha amiga, jornalista, apresentadora oficial também do iPodcast Goiás, Vanessa, sempre bem-vinda. Obrigada de verdade por passar, né, esse conhecimento tão rico. E é isso. Considerações finais? Não, só agradecer Evelyn, agradecer Giovana. Obrigada pelo bate-papo, obrigado pela confiança, obrigado por me convidarem para a primeira edição. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Olha que chique, muito obrigada mesmo. Contem sempre comigo, sempre que vocês precisarem. Eu tenho certeza que o iPodcast Goiás vai ser um sucesso. Amém, amém. Perfeito. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, com muita informação, muitos aprendizados
E é isso, até a próxima. É isso, até a próxima.